2 Samuel, capítulo 6. Esse é primeiro, né? 2 Samuel, capítulo 6, diz: naquele dia Davi teve medo do Senhor. Ele teve o quê? E se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Gate. Vamos continuar. Verso 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por quanto tempo? E o Senhor abençoou e a toda a sua família. Verso 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e a tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Abençoou ele por causa do quê? Da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, com grande o quê? Foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Quem aqui já aprendeu muito sobre a arca? Diga glória a Deus. Nós estamos aí já há um tempo falando da arca, né? E essa o apóstolo me falou que é a penúltima semana. Ou seja, você só tem mais uma semana para se apropriar dessa palavra e desse segredo que está na arca da aliança. Amém? Então, quanto tempo você tem? Só essa semana e a outra. Para quê? Para viver um fim de ano extraordinário. Tem alguém que quer um fim de ano extraordinário? Tá. A gente aprendeu o quê? Que dentro da arca havia alguns objetos. O que tinha dentro da arca? Eu quero ver quem aprendeu alguma coisa aqui. Um de cada vez. Quem levanta a mão assim, para falar o que tinha dentro da arca? Ninguém lembra? Hã? Cajado. O que mais tinha na arca? As tábuas da lei. O que mais? O maná, né? Então a gente observa que dentro de uma arca que é parecida com essa daqui, haviam 3 utensílios: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. E ela era muito bonita, ela era revestida do quê? De ouro, né? Muito bonita. Só que o que importava na arca, diga para quem está do seu lado, não era a sua aparência e o seu valor que tinha por fora. Diga, era o que estava dentro. Diga para quem está do seu lado, o que importa é o que está dentro. Ó, Deus já começou a falar conosco nessa manhã, amém? Eu tenho eu estava vendo esses dias um professor ensinando na escola, e ele estava ensinando um grupo de crianças, e ele pegou uma laranja assim com a mão, e ele colocou a laranja assim entre a mão, e ele falou assim: eu vou espremer, e quando eu espremer vai sair o quê? Suco de uva? O que sai quando espreme? Suco de laranja. Por quê? Porque o que está dentro da laranja é o suco, né? Então, o que acontece com a gente quando a gente é espremido? O que sai de dentro da gente quando a gente é espremido? Quem está com o marido aí, com a esposa, agora ficou estreito, né? Porque você já lembra logo, quando ele está nervoso, o que ele fala, as coisas que ele fala, né? Por que a gente fala coisas assim quando a gente está nervoso? A gente costuma falar que a gente fala por quê? Porque o outro nos provocou, não é verdade? Eu falei assim com o apóstolo porque ele me provocou. Então eu faço o quê? Eu atribuo a culpa daquele resultado a quem está falando comigo. Ou seja, ele me ofendeu, por isso que eu fui indelicado, por isso que eu fui, vamos supor, você foi mal educado, você foi bruto, você foi grosso, você foi uma série de coisas. Por quê? Você fala assim, porque a outra pessoa provocou, mas na verdade é só a laranja sendo espremida e saindo o que estava dentro da laranja. Diga para quem está do seu lado, o que tem dentro da sua laranja? O que sai quando você é espremido? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque a gente costuma atribuir ao outro, falar, não, isso aconteceu por causa disso, mas na verdade a gente só está exteriorizando aquilo que está dentro de nós. E a propósito disso, o apóstolo Paulo, ele dá um segredo para nós, para que a gente possa
quando estivermos diante de alguma adversidade, a gente expressar coisas boas. E ele vai falar lá em Filipenses 4:8, que diz assim, para que você, quando é apertado, exteriorize coisas boas, você precisa estar cheio de coisas boas. Então ele dá um segredo, que nós somos condicionados a pensar da forma com que nós desejarmos. Então ele vai dizer o quê? Filipenses 4:8, tem aí, Wilke? Ele diz o seguinte, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, para que a gente possa exteriorizar coisas boas, nós precisamos estar com esse versículo no coração, 4:8. E na arca, quando a gente vê a arca só tinha coisa boa dentro. Por quê? Porque a gente tem que guardar dentro de nós só aquilo que é bom. Diga para quem está do seu lado, não fica guardando coisa ruim não. Essa pessoa me magoou, essa pessoa não fez isso para mim, essa pessoa me causou problema. Não guarde isso dentro do seu coração. A Bíblia diz que dentro da arca, muitos acontecimentos tiveram na caminhada deles, mas o que foi guardado dentro da arca foram só coisas boas. E a tábua da lei foi guardada para quê? Para que eles se lembrassem de que para servir a Deus existem umas ordenanças que precisam ser observadas. Para servir a Deus não é da minha forma, do jeito que eu quero, apesar de que nós estamos vivenciando dias em que as pessoas estão vivendo o Evangelho, Marcos, que elas fazem do jeito que elas imaginam. Então, por exemplo, as pessoas não têm mais que se encaixar no formato de Deus, não. Agora é Deus que tem que se encaixar no formato dela. Se ela não tiver de acordo, para ela não está bom e ela não faz. Por quê? Porque não está de acordo com o que ela faz. Mas hoje nós vamos aprender que dentro da arca tinha as tábuas da lei para o povo de Deus lembrar que Deus tem os seus mandamentos e tem as suas formas de agir. E já está previamente estabelecido. Não é uma coisa que se cria. Não, eu vou chegar hoje aqui, apóstolo, e falar assim, não, olha, Deus me deu uma revelação que os 10 mandamentos não tem nada a ver. Esses 10 mandamentos estão ultrapassados, a partir de hoje eu vou incluir o 11º mandamento. Eu posso fazer isso? Não posso, por quê? Porque o que Deus disse já está dito. E pronto, acabou, é do jeito dele, é ele que manda. Então não é ele que tem que se encaixar em nós, é nós que temos que nos encaixar nele. Amém? Não podemos abrir concessão. E lá tinha o que? O maná. O maná servia para quê? Para o povo não se esquecer que a provisão e o alimento vem das mãos de quem? Diga isso para quem está do seu lado. A sua provisão vai chegar da mão dele. É ele que vai trazer até você aquele maná que você precisa, amém? Aí você está reclamando, dizendo assim, mas as coisas estão tão regradas, eu só consigo fazer poucas coisas, eu só consigo avançar tantos passos, porque as coisas estão muito regradas. A Bíblia diz que Deus, ele dava o maná para cada dia, e não poderia pegar para 2 dias, porque pegava, apodrecia. Por que Deus fazia isso? Porque Deus estava ensinando o povo a depender dele, Deus estava ensinando o povo a confiar nele. Então, talvez você esteja vivenciando nesse período do maná. Você fala assim, Senhor, eu estou no período do maná, eu só recebo a porção diária. Tem alguém aqui nessa situação do maná? Só a porção diária? Tem gente que tem coragem de levantar a mão. E quando você reconhece onde você está, é o primeiro passo para você ir para o lugar desejado, amém? Quando você vai colocar assim, Kaique, eu quero ir para o centro da cidade, o GPS vai perguntar o que primeiramente? Da onde para onde, né? Você tem que saber de onde você vai sair para saber onde você vai chegar. E quando você fala, eu estou vivendo do milagre diário, Jesus está falando assim para você, você sabe onde você está. Agora um outro segredo para você, é você saber onde você quer chegar. Você quer ter um final de ano abençoado? Você quer viver coisas extraordinárias? Quer? Então você precisa saber onde você vai chegar. Você fala assim, hoje eu estou vivendo de coisas de maná diário, só estou recebendo aquela porçãozinha,
mas onde eu quero chegar é lá na frente. Eu conversando com uma pessoa ontem, ela falou assim para mim, eu falei, você está morando ainda aí? Ela falou, não, estou morando no Jaçanã, mas a minha casa lá no Morumbi já está preparada. Eu falei, eita, então quer dizer, ela já está vendo o que ela quer. E o grande passo para você chegar onde você quer, além de você saber onde você está, é saber para onde você está indo. Como disse aquela frase da Alice, né, no País das Maravilhas, quem não sabe o que quer, não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Qualquer coisa serve. Então o primeiro passo é você saber para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Outra coisa que tinha dentro da arca era o quê? O cajado. O cajado, apóstolo, significa autoridade, o chamado. Você tem que saber que lá na sua casa Deus te constituiu autoridade sobre a sua família, sobre a sua casa, né? E às vezes você fala assim, mas meu filho já está grande, ele não quer te obedecer, ele não quer me obedecer. Não, lá na sua casa você tem o cajado, quem manda lá é você. Amém? Deus estabeleceu um cajado na sua mão lá na sua casa. Mas o cajado eu não uso, quem usa é minha mulher. Se você não pegar o cajado, outro vai usar no seu lugar. Amém? Só que aí você não vai poder reclamar se as coisas não saírem do jeito que você quer. Então nessa manhã, tome o teu cajado de volta, né? Tome a tua autoridade, o teu chamado para você realizar as coisas de Deus também nas suas mãos. Amém? E a gente aprende então que tinha essas coisas, e essas coisas simbolizavam que Deus estaria com eles através dessa arca. Então, aonde eles iam, a arca ia junto. Só que a arca não ia atrás, não. Números 10, 33 diz que a arca sempre ia adiante deles, sempre ia na frente. E a arca fazia o quê? Tem aí também? Números? E a arca fazia o quê? Ela dava direção. Note que a palavra, o maná, né, e o cajado, ele dava direção para o povo, para colocar o povo num lugar de descanso. Então a arca, ela tinha também essa função de direcionar o povo de Deus. Era algo mais importante na época. Muitas pessoas iam para Siló, que era onde a arca ficava, né, apóstolo? A gente até chegou aí lá, tem o tabernáculo, uma réplica do tabernáculo, e ela não ficava no pátio, não, ela ficava lá no Santíssimo, né? E só o sacerdote poderia entrar lá. E uma vez por ano, para oferecer sacrifício para o povo, em favor do povo, em favor dele mesmo. Então a gente percebe o quê? Que a arca, achou? Números? Não chegou? Não tem problema. Depois você acompanha lá na sua casa, Números 10, 33. Diz que a arca ia dando direção. A arca ia mostrando para o povo, né, aonde Deus queria que eles estivessem. Então a arca era muito importante. Só que agora eu quero contrariar aqui com todas as vênias, né? Quem é o Marcos sabe o que quer dizer isso. Com todo respeito, aquelas pessoas que dizem que só a presença é o suficiente. Só a presença da arca é o suficiente. Quem acha que só a presença é o suficiente, levanta a mão. Vamos ver como é que está a igreja. Está dividido ou não? Só uma pessoa acha. Então, quem acha que só a presença não é o suficiente, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem não acha nada, ganhou. Então, tem gente que fala assim, não, só a presença de Deus já vale tudo. A arca simbolizava a presença de Deus na vida do povo de Israel. Era a que dava direção, é a que dava, né, rumo para eles, segurança. Por quê? Porque quando eles estavam com a arca, o que acontecia? Eles iam na batalha, colocavam a arca na frente e os inimigos eram desbaratados, os inimigos eram destruídos, porque só a presença de Deus causava medo. Quando os filisteus que foram atacar o povo de Israel, eles souberam que a arca estava lá, eles já ficaram atormentados, porque eles falaram, o Deus dessa arca é o Deus que enviou as 10 pragas no Egito, então o que será de nós? Já ficaram atormentados, porque era a presença de Deus na vida do povo. No capítulo 4 de 1 Samuel, as pessoas não estavam bem com Deus, as pessoas estavam afastadas de Deus. Sabe essas pessoas que falam assim, as pessoas podem ficar do jeito que quiser, que Deus é com ela. Você já ouviu gente falando assim? Já ouviu? Ou às vezes a gente mesmo acha, né? Deus me ama tanto que não importa o que eu fazer, Deus vai continuar comigo. E vai. A arca continuava com eles lá. Só que o que acontece? Eles tomaram um propósito e eles foram para a guerra. Os filisteus foram atacar eles. E aí quando eles estão indo para a guerra, eles deixam a arca em casa e vão.
Quando eles chegam lá, eles perdem a batalha. Diga, perde a batalha. Estava sem arca, perderam a batalha. 4.000 homens morrem. Quantos homens? 4.000 morrem. Aí eles fazem o quê? Olha, esquecemos a arca. O problema está aí. Vamos voltar lá e buscar a arca em Siló? Vamos. Aí voltou todo mundo lá para buscar a arca. Aí pegou a arca. Agora, o que você acha? Eles voltaram com a arca. O que você acha? Quem acha que ganhou? Quem acha que perdeu? Quem não acha nada? Então, o que acontece? Eles foram lá e buscaram a arca. E aí eles voltaram para a peleja. Só que aí, Elton, a Bíblia diz que eles voltaram com a arca. Só que sabe o que aconteceu? Da primeira vez sem a arca, morreu quantos mil? Da segunda vez que eles voltaram com a arca, morreu 30.000 pessoas. Mas a arca não era a garantia da vitória? A arca não é a garantia da vitória na sua vida? Gente, eu vou revelar um segredo para você que vai mudar o seu ano. Não caia nessas conversas. Para que o efeito da presença de Deus, ele surta na sua vida, você precisa ter um alinhamento com Deus. E o que eu estou falando é baseado com esse texto. A Bíblia diz que Israel estava desconcertado perante Deus. O sacerdote estava desconcertado, os filhos estavam desconcertados, o povo estava desconcertado. Quando eles estavam bem, fiel diante de Deus, não tinha uma batalha que eles perdiam. Todas eles ganhavam, mas quando eles estavam desconcertados, os seus inimigos, eles tinham vitória sobre eles. E aqui é o que acontece. Então, eu vim aqui nessa manhã para dizer para você, você quer ainda, falta só essa e mais uma, essa e mais uma. E eu não posso mentir para você. Eu não posso dizer para você que você veio aqui hoje, num domingo, e você vai sair daqui e você vai ter vitória. Eu não posso dizer que você vai fazer uma casa de paz e você vai colocar a arquinha lá na sua estante e você vai ter vitória só porque você fez a casa de paz e colocou a arquinha lá na sua casa. Por quê? Porque eu estaria mentindo para você. Porque mesmo com a arca, mesmo com a presença lá na sua casa, mesmo com a presença, o povo morreu. 30.000 pessoas morreram. Ah, mas a arca não estava lá? Estava lá. Só que precisa haver uma harmonia. Diga harmonia. Comunhão, diga comunhão. Aliança, diga aliança, entre a arca e você. Se houver uma aliança entre você e a arca, tudo que você fizer prosperará. A Bíblia diz que se as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Agora sim, se eu mudar o texto e falar assim, se as minhas palavras estiverem em vós, vai surgir efeito? Não, porque o texto diz, se vocês estiverem em mim. Então, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim. Agora só se a palavra tiver, até porque você já ouviu aquele texto, e conhecereis a verdade. Tem gente que caminha com a verdade. Quem trouxe a verdade aí debaixo do braço, levanta a mão. Quem está com a verdade aí? Você trouxe ela? Mostra assim, levanta assim a verdade aí, a Bíblia. Agora sim, se você pegar essa verdade e andar com ela aqui, ó, debaixo do braço, ela vai te libertar? O que liberta então? É o conhecer, é o praticar. Então, o que acontece? O povo de Israel, ele estava dessa forma, mas eles perderam a batalha, porque eles desprezaram, não honraram ao Senhor, não reverenciaram ao Senhor e eles perderam. Agora eles perderam a arca, porque os filisteus, quando mataram esses 30.000 homens, eles levaram a arca. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Pegaram o que era do povo de Israel e levaram lá para a terra dos filisteus. Colocaram a arca na terra de Dagon, na casa de Dagon. Era um deus dos filisteus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que aquilo que é seu, levanta sua mão para receber. Ainda que você tenha perdido e tenha sido levado para o território do inimigo, aquilo que é teu vai voltar para a tua mão até dezembro agora, e você vai receber a vitória do Senhor, amém? Porque aquilo que é teu não vai ficar nas mãos do inimigo. Aquilo que o Senhor colocou o teu nome, aquilo que está escrito no céu, isso é seu, vai voltar para a sua mão, queira o inimigo ou não, amém? E ainda esse ano, se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim, vocês vão comer o melhor dessa terra, amém? Glória a Deus, aleluia.
A arca da aliança foi parar lá na casa de Dagon, na casa do inimigo. Mas toda vez que o povo ia lá ver, a estátua de Dagon estava caída com o rosto em terra perante a arca. O que era bênção para o povo de Deus virou maldição na terra dos inimigos, de tal forma que eles pegam e falam assim: olha, eu não quero mais não, vamos mandar embora essa arca daqui, porque ela está sendo um prejuízo para nós. Criou doenças no meio do povo, dos inimigos do povo de Deus. E aí eles mandam a arca embora, e a arca vai ficar agora na casa de um homem chamado Abinadab. A arca fica lá agora na casa de Abinadab, fica lá tranquila. Se levanta o novo rei, Saul. Saul, ele se levanta para reinar, porém Saul, ele não se importou em falar assim: olha, cadê a arca? Eu vou lá buscar a arca, eu vou restaurar a arca. Não, ele teve o reinado dele, teve as vitórias dele, porém sem a arca. Diga assim para quem está do seu lado: as suas vitórias sem a arca são apenas vitórias. E aí ele pega, fica lá na casa de Abinadab. Só que Saul não quer saber da arca e Saul morre. Nasce quem? Davi. Davi é empossado como rei, e ele fala assim: eu vou buscar a arca. Sabe aquilo que a gente perdeu, que o inimigo levou? E ele está lá reinando, as coisas estão boas, mas ele fala assim: falta alguma coisa. Sabe quando você está nas suas batalhas e você está vencendo até algumas guerras, alguns leões, alguns gigantes, mas você fala: falta alguma coisa? É o que Davi falou. E Davi falou assim: eu vou buscar a arca. E ele ficou sabendo, provavelmente, como que os filisteus enviaram a arca, né, para a casa de Abinadab, que foi em cima de uns carros de boi. E ele mandou buscar a arca da mesma forma. Só que para levar a arca de Deus, diga assim, para levar a presença de Deus, não é de qualquer jeito. Precisa ser levada conforme a palavra de Deus diz. Então o apóstolo sempre fala aqui, né? Ou é tudo, porque não dá para pegar só um versículo e o outro não. E aí ele manda buscar a arca através dos carros também. Ele faz um carro novo, não é um carro velho não. Ele não pegou qualquer carro velho e falou: vou levar. A intenção dele é até boa, fez um carro novinho, falou: ó, vai lá e busca. Só que aí no meio do caminho, você já conhece, o apóstolo já pregou aqui, a arca balança em cima do carro. Uzá, né, um dos filhos de Abinadab, vai segurar, e o que acontece com ele? Ele morre. Por quê? Porque ele foi tocar naquilo que não era para ele tocar. E a gente tem visto tanta gente morrer na casa do Senhor. Quem aqui tem 5 anos de evangelho? Levanta a mão. 5 anos. 10 anos? 20 anos? Quem está chegando agora? Está conhecendo Jesus agora. Às vezes a gente pensa assim, né, apóstolo? Todo mundo sabe. Esses dias eu fui fazer uma reunião numa empresa de um cliente meu, e tinha lá mais ou menos uns 60 motoboy, né? Aí tava lá os motoboy e tudo lá, e eu fui falar com eles referente a algumas regras da empresa. E eu falei assim: olha, eu já estive aí do lado que vocês estão, né? Eu também já fui motoboy, e eu trabalhei na empresa chamada RRJ. Quem já ouviu falar nessa empresa? Só o Daniel, né? Empresa mais ou menos uns 25 anos atrás. E quando eu falei assim, ninguém conhecia, ninguém sabia nem o que era. E às vezes a gente está na igreja, né, apóstolo? A gente sabe que todo mundo conhece a arca, acha que todo mundo conhece a Bíblia. E na verdade tem muita gente que está chegando agora e não conhece, né? Então hoje Deus está te dando a oportunidade de você começar a sua trajetória no Evangelho da maneira correta, porque senão você vai ser enganado. As pessoas vão falar: não, só basta você ir lá no domingo de manhã e depois você vive sua vida, e aí você vai viver um dezembro extraordinário, um ano novo extraordinário. E mentira, amém? Então eu quero falar para você que Davi, ele fez isso e foi buscar a arca. Quando Uzá põe a mão e morre, Davi falou: opa, peraí. Aí Davi ficou com medo. Falou: ó, as coisas de Deus não é de brincadeira, não é de qualquer jeito não. E aí ele pegou, olhou para o lado e viu o quê? Lá do lado tinha uma casinha, e aí a gente vai chegar agora, o pastor Wilker,
naquele texto que a gente iniciou em 2 Samuel, que Davi teve medo, capítulo 6, dei toda essa volta para chegar ali, ó. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Ele teve medo do Senhor e se perguntou: como que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Que ele falou: olha, só foi pôr a mão e foi fulminado, e agora? Como que eu vou fazer? Ele ficou sem saber, né? Por isso, ele desistiu de levar a arca. Tem gente que quando começa a ver que Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor, ele fica com medo, e aí já desiste, fala: não vou mexer com esse Deus não, porque o rapaz só foi segurar. Imagina aqui a arca, ó, tá aqui do lado, imagina ela em cima do carro do boi, e olha que esse homem que morreu, Uzá, ele não era qualquer homem não, ele era levita, o pai dele era sacerdote, e aí ele foi só segurar para não cair. Quem acha aqui que só segurar para não cair não é uma coisa muito grave? Levanta a mão. É até uma boa intenção, né? Vou segurar aqui para não cair, né? E às vezes a gente é assim, a gente põe a mão onde não é chamado, onde a gente se mete em coisa que não é para nós, porque Deus deixou coisas determinadas. Então, às vezes você está aqui: eu acho tão bonitinho, né? As pessoas vêm aqui, ficam orando aqui pelas pessoas, eu vou ficar lá também, vou ficar pondo a mão. Você foi chamado para isso? Você tem uma unção de Deus para fazer isso? Senão depois você coloca a mão, aí você morre, as suas coisas ficam ruins, a sua casa fica ruim, e você não sabe por quê, né? E aí esse exemplo nos deixa claro, porque Uzá foi colocar a mão onde ele não era chamado. Uma outra vez, Samuel demora para chegar no sacrifício de Saul. Saul ia sacrificar antes de ir para a guerra, sempre sacrificava antes de ir para a guerra, e aí o que acontece? Samuel começou a demorar. Eu vou chegar aí, daqui a pouco eu estou aí, Saul. Aí Saul: Samuel chegou? Não chegou. Então eu vou oferecer o sacrifício eu mesmo, porque eu sou rei, quem manda aqui sou eu. E foi lá e ofereceu. Na mesma hora o Senhor reprovou ele e tirou ele do ministério, irmão. Olha só como Deus é sério com as coisas dele. Deus não brinca com as coisas dele. E aí ele ficou com medo de Deus, e por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. Ele olhou e falou: só que também não era qualquer um, Obed-edom também era levita, né? Então ele fica lá. Só que aí a gente vai observar o quê? Que o rei deixou lá e foi para o palácio, né? Ele se livrou do problema ali e deixou lá. Só que quando Obed-edom recebe a arca, diga assim: quando Obed-edom recebe a arca, ele trata a arca de uma forma especial. E aqui nós chegamos já nos finalmente da nossa mensagem. Ele recebe a arca na sua casa, e eu imagino o cuidado dele com a arca. Claro que respeitando o toque, né? Ele sabia que não, ele conhecia a lei, ele sabia que não podia tocar na arca. Então ele só cuida, faz a manutenção, só que ele cuida muito bem. Abinadab ficou com a arca da aliança 20 anos, diga 20 anos, na casa dele. Ele colocou lá no canto e esqueceu. Durante 20 anos, Saul reinou e ninguém falou mais nada de Abinadab e nem da arca. Quando a arca é colocada na casa de Obed-edom, 3 meses ficou lá na casa de Obed-edom. Quantos meses ficou? 3 meses. Foi tanta honra que Obed-edom deu a Deus, foi tanta honra que Obed-edom prestou a arca, cuidou da arca, zelou da arca, né? Orava, creio eu que ele, reverenciava. Não estou dizendo para você reverenciar a matéria, né? Mas na época era a forma com que Deus se comunicava. Hoje você pode simbolizar que você é a arca, né? Então, como você trata as coisas do Senhor, a lei que está no seu coração, a Bíblia diz que no final dos tempos, ninguém vai precisar ensinar ninguém, o próprio Espírito Santo vai ensinar a cada um, como o Espírito Santo está ensinando a cada um aqui hoje. E aí a Bíblia vai dizer que ele cuidava, ele zelava, ele protegia, e aí as coisas na vida dele começaram a mudar, as coisas começaram a acontecer, coisas que estavam travadas há muito tempo. Tem gente com coisa travada aqui? Levanta a mão. Olha lá, coisa que está precisando de um toque do Senhor, coisa que está precisando de uma liberação vinda do céu, e aí coisas que não aconteciam na vida de Obed-edom começam a acontecer agora. E as coisas começam a acontecer numa velocidade tão grande, tão poderosa, que
as pessoas que estão à sua volta começam a ouvir falar. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para algumas pessoas que querem que agora, daqui para o fim do ano, algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, que as pessoas vão começar a falar: olha a vida dessa pessoa como está mudada, olha o filho dessa pessoa como está mudado, olha o carro que essa pessoa chegou, olha a casa dela, casa 50 anos sem pintar, agora, glória a Deus, essa casa foi pintada. Olha, os filhos dessa mulher estavam dando problema, um trabalho, estava indo para as drogas, tinha um que estava até preso, saiu da prisão, agora está glorificando ao Senhor. E as pessoas vão começar a falar, as notícias vão começar a chegar. Esse processo que estava na justiça parado há muito tempo, Deus vai colocar a mão, as coisas vão começar a desatar. Porém, vai depender do seu cuidado com a arca do Senhor. Vai depender de como você vai sair agora cuidando da arca do Senhor. Se você vai fazer igual Abinadab: eu saí, já fui no culto, recebi, agora aquela palavra que o pastor falou, eu vou colocar aqui no cantinho da minha casa e deixa ela aí, e na semana que vem, no domingo, eu vou lembrar do Senhor de novo. Ou você vai falar assim: não, a partir de hoje o meu compromisso é com o Senhor. A partir de hoje a minha vida vai mudar. Eu aprendi que não basta eu ter a arca, que só ter a arca não vai me trazer vitória. O que vai me trazer vitória é o meu alinhamento com o Senhor, é o meu alinhamento com o Espírito Santo, é meu compromisso, é a minha honra que eu vou dar para o Senhor, e isso vai me fortalecer, e a palavra do Senhor vai se tornar verdade na minha vida. E quando eu for para a guerra, agora eu não vou sozinho, e quando eu for para a guerra, o Senhor vai comigo, e quando eu for para a guerra, eu vou falar: Senhor, eu vou para a guerra, se eu ganhar, a vitória é nossa, nós vamos levantar a bandeira e vamos celebrar, mas se eu perder, Senhor, o nome do Senhor vai ser envergonhado, e o Senhor vai te dar vitória em todas as suas batalhas, em todas as suas guerras, e é o nome dele que vai ser glorificado. As pessoas vão olhar para você e vai falar: não é ele, porque ele não poderia fazer isso, ele não conseguiria obter essa vitória. Essa vitória vem da parte do Senhor, amém? Há uma vitória do Senhor vindo na sua direção nessa manhã. Há uma vitória de Deus vindo na sua casa nessa manhã, há uma vitória de Deus vindo na sua família nessa manhã, há uma vitória de Deus vindo no seu trabalho nessa manhã. Eu quero dizer para você que é uma liberação dos céus. Basta você falar: Senhor, hoje eu vim aqui me alinhar com a tua palavra, eu não quero mais aquele evangelho, Senhor, que eu dito as regras. Não, o Senhor já ditou as regras, só vou obedecer, Senhor, porque o servo, ele não fala como que tem que ser as coisas, o servo obedece. E hoje eu quero que você se coloque na posição de servo. Quero te convidar a ficar de pé agora. Você que quer ser servo, não fica todo mundo se você não quer, mas você perdeu a arca no meio do caminho, você perdeu a unção, você falava em línguas estranhas, você não fala mais, você achava que era só vir no domingo, só pendurar a arca lá na sua casa, só abrir a Bíblia no Salmo 91 e estava tudo bem. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor está preparando um final de ano extraordinário para você, mas tudo isso vai depender do seu alinhamento com o Senhor, amém? Quem quer fazer essa aliança com Deus? Quem quer fazer essa aliança com Deus? Você que perdeu a arca, né? Você perdeu a arca. Você achava que só o fato de você estar com a arca, você ia ganhar. Mas você viu, sem a arca, o povo perdeu 4.000. Com a arca, perderam 30.000. Por quê? Porque está desalinhado com as coisas espirituais. E querer levar a arca. Olha só, eles quiseram usar Deus, Alto. Eles quiseram usar Deus. Sabe quando a gente quer usar Deus? A gente nunca lembra de Deus. Aí a gente está no apuro. Vou lá na igreja, vou pedir para o pastor fazer uma oração para mim, para tudo se resolver até o fim do ano. Vai resolver? Não vai resolver. Por quê? Porque você desprezou a Deus o ano inteiro. Então, qual que é a solução para isso? Hoje eu reconheci, Senhor, que eu estava fazendo a coisa errada. E hoje eu quero alinhar minha vida com o Senhor. Hoje eu quero voltar como Davi. Davi, na primeira vez que ele pegou a arca, ele pegou de qualquer jeito. Ele foi lá buscar com carro de boi, ele foi lá buscar com carroça, ele foi buscar com carroça as coisas de Deus. Mas da segunda vez não. Diga assim: eu errei uma vez, mas não vou errar de novo. Agora dessa vez eu vou
Ó, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas eles foi buscar com tanta reverência, né? Agora, sabe esses varais? Tem uns varais que seguram a arca. Ninguém foi lá pôr a mão mais na arca, eles colocaram os varais e colocaram no ombro, porque era assim que tinha que levar. E a cada passo que eles davam uma quantidade de passos, e quando eles davam aquela quantidade de passos, eles paravam para fazer um sacrifício a Deus, e havia júbilo. E eu quero dizer para você que vai haver júbilo na sua casa, amém? O tempo de cantar chegou, porque a palavra liberta, irmãos. Às vezes a gente aprende errado, né? A gente aprende errado, a gente acha que as coisas são assim, vão acontecer independente de nós, e não é assim, tá bom? Deus tem um mistério com você. A Bíblia diz assim: eu amo os que me amam. Eu amo os que? Eu amo qualquer pessoa? Não, Deus falou: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então há um critério aqui. Ele ama todo mundo de uma forma geral, ele ama todo mundo, quer salvar todo mundo, mas tem gente que ele tem segredos, e tem um texto que diz que o segredo do Senhor, ó, você imagina, você já ouviu o segredo de alguém? Às vezes tem um segredo cabeludo, não tem? Que era melhor nem saber, né? Agora imagina o segredo de Deus. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Eliseu, uma certa vez, ele estava cercado, só que o Senhor ia visitar ele e contava os segredos do rei para ele. Sabe aquela informação, Marcos, privilegiada, antes de acontecer você já sabe? Ó, preste atenção nisso, que eu vou liberar uma palavra profética aqui para você. Eliseu sabia dos planos do rei, mesmo antes de acontecer. O que o rei falava nas recâmaras dele, Deus soprava nos ouvidos de Eliseu. Deus vai revelar segredos para algumas pessoas aqui, ó. E Deus vai falar para você: olha, faça assim, faça assado, que vai dar certo. Você vai ter informações privilegiadas, mas celestiais. Deus vai te falar: olha, haja assim que vai dar certo, vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria, coisa que foge do entendimento humano. Eu peguei uma vez uns processos, apóstolo, que as pessoas não queriam, sabe? A pessoa passou por um advogado, a pessoa falou: não, isso aí não vai dar nada não. Aí passou para outro também, falou: ah não, isso daí eu não quero. Eu fui o terceiro, e eu cheguei na audiência para fazer a audiência, que era uma audiência de verbas rescisórias, que o rapaz tinha falecido, e a empresa estava dando R$3.000 para a esposa, para encerrar o processo, que eram as verbas rescisórias dele. Então ninguém queria ir, era 3.000 só. Falou: ah, não vou lá não. Você vai lá, André? Eu falei: eu vou lá. Aí sentei na mesa e comecei a ouvir: ah, o processo aqui, a gente está fazendo a rescisão dele, e excelência, que a empresa que entrou com o processo para que a esposa fosse lá receber. E eu fui lá como advogado da esposa. Ela falou: é só ir lá para receber. Eu falei: vamos lá. Quando chegou, o juiz começou a perguntar: você está de acordo? Né? Porque aqui ele faleceu quando ele estava trabalhando e tal. Eu falei assim: excelência, vou pedir um prazo para examinar o processo. Não, doutor, não dá para examinar porque tem que ser agora. Falei: posso dar uma olhadinha aqui na petição? Aí dei uma olhada na petição rápido, Marcos. O cara tinha falecido no trabalho. Eu falei: não tem acordo, nada de 3.000. Sabe quanto virou a ação de 3.000? R$1 milhão. A menina recebe até hoje. Por quê? Isso é uma coisa que Deus deu estratégia, não foi coisa humana, não foi uma coisa natural. Porque de 3.000 para 1 milhão, quem quer receber uma unção de ver coisa que ninguém vê vai chegar na sua mão? Coisa que ninguém enxerga, oportunidade que as pessoas desprezam, falam: ah não, isso aí não dá nada não, na sua mão vai virar ouro. Porque o seu alinhamento com o Senhor vai fazer isso, amém?